entrando no meu celular por enquanto, é porque o meu computador aqui tá dando um problema na internet. Eu vou entrar pelo celular por enquanto, tá bom? Não, sem problema. Aí é só você ignorar aqui que a minha mãe tá aqui atrás falando com a minha tia. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou te falando que alguns probleminhas que eu tive na hora que eu tava estudando e tal, sobre o negócio as aulas, né, pelo YouTube. Então, eu assisti as duas aulas sobre o pensamento computacional e eu Aham. dei uma entendida, né? Tá tudo, inclusive eu anotei as coisas que eu estava com mais dificuldade de lembrar, né? Eu dei uma anotada aqui. E querendo ou não, o pensamento computacional Visual G é bem tranquilinho, né? Os mais difíceis que eu considero, né? Mais difíceis são os Python e o C. Aham. Inclusive, teve uma aula de Python que eu acredito que você. Tem uma aula de Python que você deu que não estava aparecendo na tela, entendeu? Não estava gravando a tela que você estava utilizando, eu acho. Aí eu dei uma olhadinha nos slides, né? Porque eu não estava conseguindo entender só com você falando, né? Aí eu dei uma olhadinha nos slides e eu consegui entender, tipo assim, a lógica mais ou menos, mas eu fiquei de ter aquele reforço, né, de mostrar na prática, assim mesmo, que eu acho que fica melhor. Porque, inclusive, eu vou anotando também, que eu aprendo mais fácil do que tudo. Aí eu vou anotando também, que já me ajuda bastante. Uhum. Em Tá, questões de eu não tinha ser. percebido sobre essa aula. Eu posso, então, ajustar com você quais foram as dificuldades e a gente vai conversando aqui, vendo. Então, o Porque Visual G qualquer ficou coisa. tranquilo. Isso, Visual G, processamento computacional ficou muito tranquilinho. É bem tranquilo mesmo, né? Quando eu fiz a corte, eu já tinha pegado tranquilo, né? Bem facilzinho, né? Tudo em português, né? Bem fácil. Igual você falou num dia, Visual G é uma linguagem mais. É uma linguagem de baixo nível, né? Que nem você falou, que eu acho que eu me lembro. Alto nível. Não sei. É alto nível. Isso, alto nível. Ao contrário, então. Quanto mais alto nível, mais próximo da linguagem do ser humano é. Aí mais baixo Uhum. nível, mais próximo da linguagem de máquina, fica mais difícil de entender. É que nem o C, né? O C, nossa, o C eu achei bem complicado. Tipo assim, quando eu estudei na corte, o C, eu achei bem complicado, tá? Porque é é Muito muito detalhe. detalhezinho, Isso. isso, muito detalhe, né? É muito complicado, entendeu? Ainda mais pra mim, que eu tenho um laudozinho de TDAH, entendeu? Que eu até tava comentando com a minha mãe, nossa senhora, se elas forem me corrigir, elas vão ficar ricas, né? Porque eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Não, que isso. A gente vai ajustando as coisas com o tempo. É uma linguagem assim, que é normal ter dificuldade nela, porque ela tem muito detalhe. Na faculdade, só para título de comparação, na faculdade a gente demora 6 meses para pegar as partes assim mais iniciais da linguagem, mais 6 meses Uhum. pra gente pegar as partes mais complexas, assim, que o curso nem cobre. O curso de vocês, no Uhum. caso, não cobre. Então, É. para pegar o conteúdo que vocês vão passar na corte, para os alunos, pegar bem mesmo, aprendendo e conseguir desenvolver outros códigos dentro desse conteúdo, a gente demora uns 3 meses por aí. E na corte é uma semana, Hum. 2 aulas só. Então é bem comprimido. Então é normal ter dificuldade. Uhum. E se você quiser começar já, porque meu computador infelizmente vai ter que atualizar aqui, porque a internet ela não tá conectando, não sei porquê, aí eu vou desligar ele, vai ter que atualizar também. Pode começar aí, qualquer coisa eu mudo depois, quando você terminar, pode começar. Inclusive, eu mandei o link pra Gabi, né? Eu mandei mensagem, só que ela não respondeu, não visualizou. Tá bom. Mas qualquer coisa eu já tenho o link lá dentro. Sim, porque essa aula ela é disponível para vocês duas. Mas ela não é Uhum, obrigatória. Tanto que a Márcia comentou para eu dar para vocês. Eu te mandei o áudio. Caso vocês quisessem uhum. fazer.
Uhum. porque o vídeo tá lá gravado. Então, assim, seria mais Uhum. pra tirar umas dúvidas de vocês. Então, ela não é obrigatória. É um direito que vocês têm, que eu aconselho vocês a usarem. Tanto que vocês têm duas, eu acho, de direito. Usem se vocês acharem necessário. Mas, se não sentir a necessidade, não precisa vir, não é obrigatório. E eu queria, Uhum. antes de começar, só saber qual foi a aula que você sentiu dificuldade. Se foi a 1 de Python, se foi a 2, que aí a gente vai olhando. Então, eu acredito que foi basicamente nas duas mesmo, que foi mais na parte do. Mais na parte daqueles exemplos que você deu, do caixa de supermercado, Então, da média. Na esses verdade, a 4 média com exemplos aqui. temperaturas é mais tranquilo, tipo, a média simples é mais tranquilo. Mas, tipo assim, isso aí eu só reforçaria a média simples e a tabuada. Eu só reforçaria mesmo, mas o que mais me complicou mesmo foi o caixa de supermercado, aqueles mais dificilzinhos assim, que tem mais comandos, entendeu? Sim. É, mas aí você tem alguma noção de qual foi exatamente a sua dificuldade ou se é uma coisa mais geral de tudo? Então, é uma coisa mais geral mesmo, entendeu? Que é mais entender a lógica, entendeu? Entender Tá, a estrutura mesmo, que eu não consegui muito bem. beleza. Vou começar então dos exemplos mais básicos, assim, passando por cima. E os exemplos mais Uhum, avançados a claro. gente vai rodar e ver o que Uhum, ficou de dúvida. uhum, Então a gente começa aqui com esse exemplo do print. A gente vai fazer os alunos imprimirem um Olá Mundo na tela. Eu coloquei uhum. aqui de memória. Deixa eu só conferir se eu tô gravando de novo essa aula. Está gravando com a tela. Tá gravando com a tela, parece. Vai Então, anotar isso. do Python, eu entendi que tipo assim, eu me lembro de algumas coisas da corte, né, que foram muito fáceis de esquecer, porque eu gosto muito dessa parte de programação, jogos, essas coisas eu gosto bastante. Acho que é por isso que eu pego fácil, inclusive. Mas de Python, eu entendi que print tem uma relação com escreva, né, que o print é o escreva no Visual G. O if é o C no Visual G. E o else é o senão, né, no Visual G, se eu não me engano. Aham, isso. Aí foi isso Então, que eu print peguei por aqui cima. ficou tranquilo pra você. Uhum, A lógica dele e também como você consegue printar coisas aqui, né? Que é dentro de uhum, parênteses e as aspas você usa para imprimir algum textinho. uhum, Nosso próximo exemplo é a tabuada. A única coisa que é acrescentada aqui ao exemplo anterior é a questão dos operadores matemáticos no Python. Ficou tranquilo uhum. esses operadores para você? Soma, subtração, Sim, multiplicação, ficou. divisão. Aí, só uma perguntinha. Essa vírgula aqui depois das aspas, que é o conteúdo, né? Essa vírgula depois é para separar, correto? Para colocar a Isso. resposta na frente. Isso para separar, né? Aqui o que quer dizer essa vírgula é que eu estou imprimindo duas informações. Aí eu separo elas por vírgula. Se eu quiser imprimir 3, eu colocaria mais uma vírgula aqui depois do 10, antes do parênteses, né? Colocaria a próxima informação que eu quero imprimir e aí fecharia o parênteses. Dá pra você imprimir várias informações sequenciais no mesmo print. É só separar eles por vírgula. Entendi. Essa parte tá tranquila. Que os sinais são os mesmos, né? A barra é para divisão, o asterisco para multiplicação, mais, menos, adição, subtração. Mesma coisa do Visual G, essa parte, entendeu? Então tá tranquilo essa parte. Tá. Média simples é o nosso próximo exemplo. Aí eu vou passar por ela, não explicando, mas vendo qual parte você entendeu. Eu imagino que essa parte aqui da média do cálculo você entendeu, porque é só operadores matemáticos que a gente tinha visto até então. Uhum, sim. Esse igual aqui, você entendeu o sentido dele? Eu anotei isso aqui.
Tá bom, não anotei, se eu não anotei, não tô achando. Enfim, o igual, eu acredito que mais seja, tipo, que é aquela informação, entendeu? É meio que um. Eu realmente não sei explicar. Você pode explicar para eu poder ter uma noção melhor, para poder explicar para as meninas, Claro. porque eu sei o que é, porque eu não saber explicar. Então vamos lá. Esse igual significa que todo esse cálculo que eu estou fazendo aqui da média vai ser jogado dentro dessa variável. Você entendeu o conceito de variável? Hum, entendi, porque eu não sei explicar. Então, eu posso tentar explicar com as minhas palavras, para ver se Tenta eu explicar para consigo? mim, porque é isso que você vai precisar fazer para os alunos. Então. É, variável seria aquilo que vai, tipo, como o nome já diz, seria aquilo que vai variar, entendeu? Então você pode meio que mudar aquele resultado através através de um resultado, através de um algoritmo que você vai colocar no abaixo disso. É isso, é mais ou menos isso? Acho que eu Vamos expliquei errado até. próximo. Mas você usou mais o conceito literal e o conceito que a gente usa na computação, mas é para os alunos a gente tenta trazer de uma forma mais lúdica. A variável, ela vai ser uma caixinha que a gente vai conseguir variar, e entra todo esse conceito que você comentou. Mas variável mesmo pra gente no código vai ser uma caixinha onde as alunas vão conseguir colocar informação lá dentro. E aí essa Uhum, caixinha ela é genérica e eu posso fazer qualquer operação com ela. Por exemplo, aqui, ó, eu tô fazendo a operação de média com a nota 1 e a nota 2, mas eu ainda não sei quais são esses valores. Eu vou receber do usuário esses valores depois. Então se torna uma coisa genérica que eu posso colocar qualquer valores aqui, mas eu já defini quais é as operações que esses valores vão sofrer. Que no caso uhum, aqui, ó, eu coloquei essa caixinha para representar que são esses dois valores que o usuário vai digitar aqui que vão ser operados. Aqui com a média a mesma uhum, coisa. Eu não preciso saber qual é o resultado desse cálculo, igual a gente tinha aqui na tabuada, que a gente precisava saber qual é o valor do cálculo, tá vendo? 9 vezes 5, eu uhum, tenho que saber quais são os dois valores para poder colocar aqui. Já aqui, ó, uhum, quando a gente introduz o conceito da variável, eu tenho uma, um nome genérico aqui, que eu não preciso calcular agora, e que eu posso deixar e rodar com qualquer média aqui, com qualquer nota, por exemplo. Se você estiver fazendo esse código para um professor que ele quer calcular a nota ali dos alunos, a média dos alunos dele, de forma automática. Se não tivesse variável, ele teria que entrar dentro do seu código. Aí você ignora essas três linhas aqui em cima. Ele teria que entrar dentro do seu código. Aí vir aqui nesse espaço e colocar a nota do aluno 1, aqui nesse espaço colocar a nota do aluno 2, e aí rodar o código. No caso, nem isso, né? Ele teria que colocar todo esse cálculo aqui pra cá e fazer isso. Percebe como ficaria mais complicado para o usuário? E como ficaria uhum, o código complicado mesmo? Aí a variável a gente consegue deixar isso de forma genérica, que é o que você falou, que é aquilo que varia. Então, o que a uhum, gente explica para os alunos? Deixa claro para eles. Que é uma caixinha onde ele vai colocar a informação ali dentro. Então, e essas uhum. caixinhas elas têm tipos específicos. Que é aqui, ó, a gente tá vendo que são tipos float. E a gente viu lá no Visual G que era real. Ui, Uhum, aqui no cantinho dá pra ver, ó. Quando a gente criava as variáveis, nota 1, nota 2 e média, a gente colocou na frente delas um real. O que isso significa? Que essas uhum, variáveis, elas são variáveis que têm alguma informação depois da vírgula. São variáveis numéricas do tipo real. E aí aqui é a mesma coisa, o float significa a mesma coisa. Então são números que têm um tipo específico, quer dizer, são caixinhas que têm esse tipo específico, no nosso caso, números com um ponto, com casas decimais. E a gente não pode colocar informações diferentes disso lá dentro deles. Porque uhum, senão aí a gente iria confundir, né?
deixar nosso código confuso, e a gente explica para elas que a gente não pode fazer isso. E aí, o que eu trago para você lá na frente de variável, e pode ser o conceito assim que você vai decorar e passar para elas. Tem aqui nos slides de revisão. Cadê meus slides de revisão? Eu apaguei. Não, acho que eles ficavam aqui, ó. Aqui. O que são as variáveis? Caixinhas onde você guarda alguma informação. E essa informação você não pode trocar o tipo delas. A partir do momento que você determina que essa informação é do tipo float, ou real, como a gente viu no Visual G, você não vai mudar esse tipo de outro jeito. É isso. Ficou mais claro? Entendi. Ah, ficou. Entendi. A caixinha variável, então, é uma caixinha que tem. É uma caixinha, né? Onde você guarda a informação. Seria mais tranquilo. Aí, por exemplo, se elas perguntarem o que seria essa caixinha, eu posso falar o quê? Você pode falar que é como se fazer um paralelo, né, com a vida real delas, que é como se fosse uma gaveta do armário, do guarda-roupa delas. E aí nessa gaveta ela determinou que o tipo específico de roupa que ela vai guardar nessa gaveta é blusas. E aí dentro dessa gaveta ela nunca vai colocar calças, porque é uma gaveta de blusas. E é mais ou menos assim. No momento que você determina que a sua variável nota 1 é do tipo float, ou seja, números reais, você nunca vai colocar letra dentro dela, porque não é o tipo dela. Eu acho que assim já fica bem claro para elas. E eu nunca tive perguntas além disso. Não, tá bem tranquilo. Entendi. Tá bom. Então, o float seria o real. Isso. Int, a gente vai ver mais pra frente nos exemplos, é inteiro. Int é o inteiro. E o caractere seria... as aspas. Qualquer conteúdo entre aspas é caractere, tá vendo? As aspas. É um textinho, a gente chama. Sim. Input. Você entendeu o sentido da input aqui? Não, esse não. Tá. A input, se a gente olhar aqui na nossa memória, a gente tem um escreval aqui pra pessoa saber o que ela vai escrever, e tem a Leia que vai pegar o conteúdo que ela escreveu e trazer pra dentro do código. Aqui no nosso programa, a gente faz isso com a input. O usuário vai digitar alguma informação, ela vai coletar essa informação, e aí aqui a gente vai transformar essa informação em número float. Ou seja, input é meio que meio que um Leia. É a Leia. Parecido assim? Ela é a Leia, ah tá. Isso. E aqui Entendi. print com duas informações que a gente já tinha visto. Esse igual aqui, então, que eu acho que eu tinha esquecido de explicar isso de novo. Voltando aqui. O igual aqui é o sinal de recebe. Então, toda essa operação matemática aqui está sendo jogada dentro dessa caixinha que a gente acabou de definir. Ficou claro esse exemplo? Ou seja, o igual indica onde o resultado tem que ser jogado, correto? Isso. Lembra que lá no Visual G a gente tinha uma setinha apontando para dentro da variável? Sim, aqui a gente tem o igual. Mesma coisa. Quer que roda esse código? Tô vendo aqui. A setinha apontando nesse caso, a setinha apontando para a média, que seria... entendi. No Visual G. Isso. Seria todo esse conteúdo desse cálculo aqui, você joga dentro dessa variável. No Visual G fica até mais claro de entender. Aqui, quem faz essa função é o igual. Então, ele tem o sentido de recebe. Então, a média vai receber esse código aqui. Entendi. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Outra coisa que a gente gosta sempre de reforçar para os alunos é que as variáveis deles, elas têm que ter nomes que sejam explicativos. Então, aqui se eu tenho a nota 1, nota 2, são exemplos de variáveis que elas vão receber notas.
Se essas variáveis estivessem recebendo temperatura, não faria tanto sentido assim, né? É bom que essas variáveis elas façam sentido, o nome delas façam sentido na hora de você fazer seu código, porque fica mais fácil de explicar. Tipo, nome com sentido você diz um nome que talvez um nome que seja fácil de entender, entendeu? Que seja fácil da máquina interpretar. Isso. Não da máquina entender, porque a máquina entenderia qualquer coisa, mas do ser humano mesmo. Por exemplo, você vai passar esse código pro seu colega, seria legal que ele conseguisse entender o que você está fazendo ali. E se você colocar os nomes das variáveis fáceis, assim, que expliquem o que ela está fazendo, fica muito mais simples. Entendi. Entendi. Aí, essa parte, então, tá tudo tranquilo. Entendi. Essa parte tá tranquilo. Tá, vamos pro próximo exemplo. O próximo Inclusive, eu exemplo, até me então... lembrei... Desculpa. Pode falar. Inclusive, eu até me lembrei que quando eu tava em Python, nessa parte da nota 1, nota 2, antes do input tem um parêntese. Tem um parêntese ou é um colchete? Um parêntese. Antes do input tem um parêntese e no final das duas tem dois parênteses, porque fecha o input e fecha o input antes do float, né? E fecha a informação que o input dá, né? Aí eu já tinha errado muitas vezes isso, porque às vezes eu colocava só um, entendeu? E ficava aberto. É bem interessante Esses ressaltar isso errozinhos... também, que elas podem errar. Oi? Você acha interessante ressaltar essa parte dos dois parênteses também, caso Sim. elas errarem? Sim, é bem importante porque é o que elas vão errar. Assim como você, quando estava aluno, era o que você mais errava, esquecer um ponto em vírgula ali no C. Não sei, nossa. É as coisas que elas também vão errar. Então, assim, a experiência que você teve como aluna é exatamente a experiência que elas vão ter. Entendi. Eu vou falando assim, depois que eu vou explicando, eu vou falando, que vocês podem errar, que tem que prestar atenção, entendi. Isso. Aqueles detalhezinhos, sabe? Sim, é Eu exatamente sempre aquelas errei esses erros. detalhezinhos. E aí elas vão te De vez em chamar lá e quando, você assim. vai ter que analisar o código e procurar, geralmente procurar exatamente por esses errinhos assim. Geralmente tinha vezes que de vez em quando eu nem conseguia achar, entendeu? Que era um detalhezinho tão pequeno que às vezes nem achar eu conseguia. Pois é. Aí outra pessoa achava. Mas pode prosseguir. Então, a média com si é basicamente o mesmo exemplo que a gente tinha. Até aqui é tudo igual, né? Só que a gente adiciona uma conferência aqui. Você entendeu como funciona o si ou precisa explicar? Entendi. O se, ele tem que ter o se não também, né? Nem sempre, Aí o mas se. aqui a gente vai sempre colocar. No curso para ela sempre tem que ter. Entendi. O se, ele meio que funciona como uma. Meio que tipo assim. Um negócio. É meio que no sentido literal da palavra, né? Que se tal coisa for menor, tal coisa. Eu não sei explicar direito. Tipo, não tem uma. Eu sei o que é, mas geralmente eu não sei explicar assim. Mas, tipo, eu sei o que significa, eu sei o que os dois significam, entendeu? Tipo assim, se média for maior que 5 tá aprovado, se não for maior, tá reprovado, entendeu? Eu sei o que significa. Só que saber explicar o contexto assim, explicar sem um contexto, eu não vou saber. Tá. Eu vou explicar então da forma como eu explico para as alunas, e aí você vê o que você pode absorver. Mas a sua explicação já tá boa. Então, o if. Aqui ele é o mesmo que o se que a gente tinha lá no Visual G. Sempre fazer esses parênteses com elas, sempre trazer essa informação que elas já aprenderam, porque deixa tudo mais fácil. Mesma coisa você vai fazer lá com o C, quando dificultar ainda mais para elas, você tenta lembrar que, você já aprendeu isso, você já sabe como isso aqui funciona.
Então você já sabe lá do Visual G como o se funciona. Aqui Geralmente é eu também uso para fazer. Geralmente eu também faço isso, entendeu? Para entender, eu também uso outras coisas que eu já aprendi. Então acho que vai ser bem fácil para fazer isso. Ótimo. Não é tão novo. O if aqui ele vai ter a mesma função do se. Detalhes da linguagem é só que ele tem que ter 2 pontos aqui no final, assim como o else. E o conteúdo está entre parênteses. Como a gente tinha visto nas demais funções, mais ou menos a mesma coisa. O if, então, é o nosso se. Ele vai questionar alguma condição. Então, ele está questionando aqui se a média é maior ou igual a 60. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar por esse caminho aqui. Então, é como se tivesse uma bifurcação no nosso código. 2 caminhos possíveis para se seguir, que depois eles voltam a ser a mesma coisa. Aqui a gente tem 2 caminhos possíveis. Ou o aluno vai ser aprovado, ou ele vai ser reprovado. Se o aluno for se a média dele for maior ou igual a 60, ele vai ser aprovado. Se a média for menor do que 60, ele vai ser reprovado. E aqui, esses 2 códigos, eles não podem rodar ao mesmo tempo. Então, são 2 caminhos. Você não pode ir pelos 2 caminhos ao mesmo tempo. Você tem que escolher um dos 2 e no final você volta para o seu código normal. É assim que funciona. Nunca vai rodar os dois. Isso aí eu lembro de você falando. Nunca vai Isso. rodar os dois, sempre roda um. Entendi. É isso, sim. Ficou claro que aqui roda esse código? Não, ficou bem claro, sim. Esse código é bem fácil, ficou claro. Tá bom. Então, isso a gente acaba o conteúdo da aula 1 de Python. E aí a gente entra nos exemplos mais complexos. É esse daí que foi meio complicado. Aqui nesse exemplo a gente tem a introdução da função while. Você já tinha visto ela? É a enquanto, lá do Visual Studio. Eu faço aula de inglês, então até fica mais fácil para traduzir. Sim, Python é muito próximo do inglês. Você compreende como ela funciona? Tipo, pelo sentido da palavra eu compreendo. Você conseguiria explicar para suas Pelo... alunas? Então, é como eu tinha te falado, eu entendo, só que explicar que fica difícil, ó. Eu tenho que explicar para você. While ele quer dizer enquanto, né? Então, enquanto um valor for X. Eu acho que você falou. Não, sério. Enquanto um valor for X. Deixa eu ver o resto do código, porque eu me lembro, eu sei como é que é. É porque, tipo assim, é isso que representa. Enquanto um valor for X, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Alguma coisa vai influenciar. Ou vai ter algum sinal de maior ou de menor, né? Que seria pra meio que adicionar um, entendeu? Eu acho que eu expliquei de uma forma muito difícil. Eu também acho. Muito Eu vou difícil. explicar então da forma. É porque quando você insere X para as alunas, lá da matemática elas já desligam o cérebro, falam, isso aqui eu não vou entender. Eu vou explicar da forma como eu explico para elas, e aí você tenta absorver pra quando você for dar a sua aula. Sim, pode falar. Então, a gente viu até então códigos lineares, que são uma linha vai sempre rodar embaixo da outra. E a gente viu códigos bifurcados, que existem 2 caminhos possíveis e no final junta tudo no mesmo lugar. Volta para ser um caminho só, tá? Até aí tudo bem? Que seria o if, que seria no caso o C, né? O if. Isso, o bifurcado é o if e o código sem nenhuma dessas 2 estruturas é o código linear, que vai rodar sempre uma linha embaixo da outra. Entendi. E aí agora a gente tem um código rotativo, que ele vai ficar rodando dentro dessas mesmas linhas de código enquanto a condição for verdadeira. Quais são essas linhas de código? Como é definido? É uma coisa que eu esqueci de explicar ali no if, mas aí eu já explico aqui junto.
Todo esse código, tá vendo que eles estão tudo na mesma linha? Significa que eles Sim. estão no mesmo nível. Esse código que está aqui mais para dentro do while, ele pertence ao while. Então é esse código que pertence a ele que vai ficar rodando circularmente enquanto essa condição estiver sendo verdadeira. E essa indentação aqui a gente está com a tecla Tab do teclado ou com espaço, mas sempre tenta usar a tecla Tab. Explica para elas que é com a tecla Tab. Se acontecer de você colocar um código dentro do outro sem querer, por exemplo, vou passar esse código aqui para o editor, porque aí a gente vê isso na prática. Se acontecer, por exemplo, de você colocar assim, ó, um código dentro do outro, mas que esse código de cima aqui, ele não é um código que pode ser pai do outro, isso aqui vai dar erro. Tá vendo? Erro. Unexpected indent. Significa que a indentação aqui tá inesperada. Não era pra estar indentada. E é isso que a gente chama de um código dentro do outro. É um código que tá indentado aqui. Ou seja, não tem nada dentro dentro, por exemplo, a soma não está dentro do preço, entendeu? Ela está dentro do while, é uma informação do while, não é? Isso, mas aqui, quando eu faço isso aqui, eu tô tentando colocar a soma dentro dessa atribuição do preço aqui. Só que aí o código o computador vai tentar fazer isso e ele percebe que esse código não pode ter informação dentro dele. Isso aqui é um tipo de código que não aceita. Ele não é um código que vai virar bifurcado ou que vai virar rotativo. Ele não é um while ou é um se. Ele é um código linear. Então todos os códigos que vão ser embaixo deles deveriam estar na mesma linha que ele. E é por isso que dá erro. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Enquanto a tecla for diferente, e esse aqui é o sinal de diferente em Python. No Visual a gente tinha visto outro sinal, em Python é esse daqui. Enquanto a tecla for diferente de P e o contador for menor que 10, ou seja, eu não cheguei a 11 produtos, porque ele conta de 0, aqui que foi o 0 que eu inicializei, né, até 10. Então são 10 produtos ali dentro. Então, enquanto eu não comprei 10 produtos e a tecla não está em parada, significa que o usuário não pressionou ali que ele quer parar, eu tenho que continuar rodando esse código aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, roda essas linhas aqui lineares, porque eles são códigos lineares. Depois ele volta aqui e confere de novo a condição. Se a condição permanece verdadeira, ele roda aqui de novo. Se a condição vai para falso, aí ele sai e vai printar. Aqui tá dando um erro porque o caractere aparece especial. Peraí. Pronto. Aí ele vai printar essa informação. Por que ele printa essa informação só depois? Porque tá na mesma linha do while. Então já não é um código que pertence a ele. Ok? Entendi. Essa parte de indentação as alunas erram bastante. Bastante mesmo. Deixa eu ver o que mais tem de novo aqui. A operação E. Você conhece, já mexeu, sabe mexer com? Então, a operação E é basicamente basicamente um termo de adição de uma outra condição, Isso. pelo que eu entendi. É isso mesmo. Você conseguiria explicar pra mim como é que você explicaria o E para as alunas? Então, eu explicaria assim mesmo. O E é uma adição de uma outra condição junto com uma condição anterior, entendeu? Aí eu acho que eu daria esse exemplo do while também. Um exemplo mais simples, né? Tá. Tenta também usar, a sua explicação tá ótima, mas tenta também usar um exemplo do dia a dia deles para eles entenderem. Usa a tabela verdade do E. Você já viu ela, a tabela verdade? Eu acho que eu passei nas aulas de Visual G. Não vi. Tabela do E? Não lembro. Tabela verdade. Deixa eu pesquisar aqui.
Você lembra de ter visto isso aqui? Não, não lembro. Depois você dá uma olhada de novo nas aulas com mais detalhe, que eu acho que eu passei isso aqui bem na aula que eu falo do while mesmo. Então aqui eu tenho duas preposições. Então são duas afirmativas que eu quero ver se é verdadeira. Se eu junto elas com o e, então as duas precisam ser verdadeiras para esse e ser verdadeiro. Aí você usa um exemplo do dia a dia com elas. Aqui era para ser falso, tá? Tá errado. Aí se elas disseram que elas iam para o curso e iam ao mercado, se elas forem ao curso e forem ao mercado, elas disseram verdade. Se elas vierem ao curso, mas não forem ao mercado, aí elas disseram mentira. Se não vierem ao curso e forem ao mercado, aí elas disseram mentira também. E se elas não forem nem ao curso e nem ao mercado, aqui era para ser um F, tá errado, elas disseram mentira. Então só vai ser verdade quando elas juntam com o E, se elas forem ao curso e ao mercado, que aí vai ser verdade. Agora, se elas juntam essa informação com o ou, se elas falarem que elas viriam ao curso ou iriam ao mercado, se elas forem nos dois, ela contou verdade, que pelo menos um já tá válido. Se ela for só no curso e não for ao mercado, ela também disse verdade. Se ela não for ao curso, mas for ao mercado, ela também disse verdade. Porque ela juntou isso aqui com o ou, né? Ela ia num dos dois ou nos dois. Mas se ela não for nem ao curso e nem ao mercado, aí ela disse mentira. Eu achei muito complicado. Complicado? Sinceramente, eu achei bem complicadinho. Tipo, eu acho que o exemplo ficou complicado pra mim, entendeu? Não sei. Você Mas pode aqui, ó, explicar de por novo, exemplo, o que por a gente favor? tem. Tá, eu vou tentar explicar com um exemplo que a gente tem. Então, se a tecla... Só que só vai ser verdade quando a tecla for diferente de P e o contador tiver menor que 10. Se o contador tiver em 11 e a tecla for C, por exemplo, isso aqui vai ser verdadeiro? Não. Não. Se a tecla for P e mais o conte aqui for 9, isso aqui vai ser verdadeiro? Não. Não. Então, só vai ser verdadeiro com o E se as duas forem verdadeiras. Ficou tranquilo? Só um minuto. E é isso que tá dizendo aqui, ó. Só vai ser verdadeiro. Aqui, ó, a resposta, tá vendo? Que é a junção dos dois. Esse símbolo aqui significa o E. Então, só vai ser verdadeiro os dois quando os dois forem verdadeiros. Se um dos dois é falso, ó, já é falso. É isso que tá dizendo. Agora vamos pra outra tabela. Agora eu. Ficou tranquilo? Ou seja, se o contador for 9, tá errado. Não é verdadeiro. É verdadeiro? Se a tecla tiver Verdadeiro. diferente de P, por exemplo, a tecla aqui é C. Então aqui eu tenho C. E aqui eu tenho 9, isso aqui é verdade, né? C é diferente de P? 9 é menor que 10? Sim. Agora, ali a gente mantém o contador ali menor que 10. P é diferente de P? Não. Não. 9 é menor que 10? Então aí. Então não pode Então, ser uma diferente da P é outra. diferente de P. P é diferente de P e 9 é menor que 10? Não, porque P aqui é igual. Entendi. Então não pode ser igual. Não, aqui, Nesse caso. nesse caso, porque o sinal aqui é diferente. Ou seja, se a outra informação for diferente, For a falsa, tecla, né, teria que ser diferente. tem que ser diferente. Pra isso aqui ser verdadeiro, tem que ser diferente. Ah, entendi. Ficou mais claro? Sim, ficou. Tenta sempre usar um exemplo do seu dia a dia.
Você disse que ia ao mercado, você disse pra sua mãe que ia ao mercado e que vinha fazer aula aqui comigo. Se você for só ao mercado, você não disse verdade. Porque você disse que você ia nos dois. Se você vier só fazer aula aqui comigo e não for ao mercado, você também não disse verdade. Porque você disse que ia nos dois. Se você não for nem ao mercado e nem vier fazer aula comigo, você também não disse verdade. Porque você disse que ia nos dois. Agora, se você for realmente fazer aula comigo e ir ao mercado, aí você disse verdade. Entendi. É isso. Tenta sempre usar um exemplo do seu dia a dia que fica fácil de pegar. É bem decoreba mesmo. Então, eu vou escrever um negócio que eu entendi. Eu escrevi assim. A informação, né? A operação só vai ser verdadeira se as condições, né? Antes e depois do end, né? Do e, forem iguais. É isso que eu escrevi. Eu acho que vai dar pra pegar certinho se for. Aí tipo assim, eu achei difícil pra mim entender o exemplo, tipo, do dia a dia, mas eu entendi como é que você fez o exemplo. Se elas não estiverem pegando, aí eu vou dar esse exemplo pra ver se elas conseguem pegar mais fácil. Tá bom, Porque eu não consegui. tá bom. Iniciação de variável, você entendeu? Iniciação de variável. Sim, isso aí sim. Determina o valor mínimo, né? Determina o que cada tecla é, entendeu? Sim, no início Mais do ou seu menos programa, isso. para não dar erro. É isso mesmo. Isso aí vai dentro daquela partezinha, não precisa necessariamente ser no var, né? Eu acho que isso aí não vai no var, não vai? Não, né? Oi? Essa parte de determinação de variável, ela vai dentro do var ou não? Não. Não, né? Se a gente voltar lá no Visual G, a gente primeiro só diz o nome da variável e depois a gente diz o que você vai colocar dentro dela. Então fica lá depois do início, fica essa parte da inicialização das variáveis. No var você só vai dizer, eu tenho essas 3 variáveis. Eu quero que você guarde essas 3 caixinhas pra mim. Aí depois do início você coloca. E aí dentro dessas caixinhas você vai colocar esse valor aqui. Entendeu? Uhum. O var é meio que uma informação explicativa, né? Que nem você falou, é meio que uma gavetinha ali também, né? É. Próximo. Entendi. Próximo. Pode ir pro próximo? Pode, pode. Urna eletrônica. O que ficou em dúvida pra você desse exemplo? Hum. Então aqui a gente tem inicialização de variáveis, que a gente já sabe, já entendeu como funciona. A gente tem o while, se não ficou dúvida do exemplo anterior, você já entendeu como funciona, certo? Então todo esse código que está aqui dentro dele vai ficar rodando enquanto essa condição que for verdadeira. E aí aqui a gente tem um if. A única coisa nova aqui que a gente tem é um elif, que é um se não se. É para testar só uma segunda opção. Não faz nada diferente disso. E aí aqui a gente tem um input normal. E no final, ó, quando o horário já é maior que 17 horas, ele vai para a próxima linha que é do mesmo nível que ele, que é esses prints aqui, que vão mostrar os resultados. Você ficou com dificuldade nesse exemplo? Fiquei um pouquinho, fiquei pra entender mesmo. Qual parte? Mas essa parte do while até o print ali embaixo, que eu achei muito complicado. Tá bom. Você entendeu como o while funciona? Agora que eu expliquei? Sim, entendi.
Tá, então você sabe que ele vai testar essa condição aqui e vai ficar rodando esse código aqui enquanto essa condição for verdadeira. Uhum. E aí, depois Aí disso, aqui. quando essa condição for falsa, ele vai pular para o próximo código que está na mesma linha que ele. Vamos dar uma olhada aqui qual é. Print. Aí ele vai pular para esses prints aqui. Uhum. Ok? Então a gente sabe o que acontece quando a condição é verdadeira e o que acontece quando ela é falsa. Tá bom? Uhum. E aí aqui dentro o que a gente tem? A gente tem um input que o usuário vai digitar o número do candidato que ele está votando. E aí a gente vai conferir aqui se o voto dele é igual. E esses dois iguais aqui, ó, é o sinal de comparação igual. Você lembra que a gente tinha visto até então um sinal de igual que era só o recebe, que é esse daqui? É. Aham, que recebe Dois informação. iguais Uhum. aqui no Python vai ser pra gente a comparação entre dois valores. Uhum. Ok? Sim, entendi. Ou seja, Ai, meu pão. se Desculpa. o voto for, se o voto for, então nesse caso essa primeira aqui, se o primeiro if seria se o voto for igual, seria assim? É assim que fala? Se for igual, igual. Se for, Uhum. se o voto for Se for. igual, você pode usar um igual só, tipo, na hora de falar mesmo é igual. Mas a gente coloca dois Aham. iguais, por quê? Porque um igual já tá usando aqui para outro sentido, que é o atribuição. Uhum. Entendeu? Uhum, entendi. Então E vamos lá. esse mais com o igual na frente seria o quê? Tá. Isso aqui você pode trocar. Deixa eu levar esse código lá pro editor pra gente ver ele mais fácil. Eu tô até procurando se eu anotei, mas acho que eu não anotei, acho que eu não cheguei nessa parte. Aqui, ó, você Eu pode. acho que agora a gente, eu acho que agora a gente chegou na parte que a aula tava gravando outra tela. Eu me lembro de ouvir você falando dos candidatos lá, mas só que tava em outra tela. Tá. Assim, ó. É a mesma coisa. Só quer dizer que eu tô pegando essa variável e tô somando um. Ah, tá. Você tá pegando a variável e somando mais um. É. Pode usar os dois tipos. Aqui é só pra fazer mais rápido, foi assim que eu fiz. Mas pode usar de qualquer jeito. Uhum. Porque se você entender a lógica, você vai entender, ó. Se o voto que a pessoa quer votar é no candidato 1, eu vou printar pra ela que ela votou no Pedro Antônio pra confirmar que é esse mesmo voto. E aí eu vou somar um lá nos votos do candidato. É isso que faz, tá somando um. Como é o Ah, outro assim, entendi. Ele soma mais um voto pro. Ah, entendi. isso. Aí, se não for isso aqui, a gente vai testar isso aqui. Se não for 10, vou testar 12. Se for 12, você vai printar que votou no candidato 2 e somar um lá nos votos do candidato 2. Se não for nenhuma dessas duas condições, que são as duas possíveis para a pessoa votar, então ela tá votando inválido. Aí eu vou contar um lá no candidato inválido. Ok? Uhum. Entendi. É isso que tinha nesse exemplo. Você quer que roda ele? Não entendi. Uhum. Eu tô dando uma olhadinha no resto do. Entendi. Era só nessa parte mesmo que eu não tava entendendo muito. Mas pode passar, era só essa parte mesmo. Tá. Você quer que roda esse código pra gente ver ele executando? Pode colocar pra rodar aí. Pera aí, deixa eu Eu ver. vou.
Eu vou entrar pelo notebook aqui agora, porque agora eu consegui passar pro notebook aqui, eu vou entrar pelo notebook, tá bom? Tá, só um minutinho. Só Olha um só o que pouquinho. aconteceu aqui. Você tá conseguindo Hum. ver bem pelo celular o código? Sim? Ó, Aham. olha o erro que Eu vou deu. dar uma aproximada na tela. Olha o erro que deu. Você consegue interpretar qual seria esse erro? Se eu fosse sua aluna agora e tivesse te chamado falando que deu esse erro, você consegue me dizer por quê? Hum, deu erro nessa linha. Ah, tá, entendi. Deu erro nessa Essa linha. linha aqui. Uhum. Hum, tá Você faltando consegue alguma ler qual é o coisa. erro? Ele não. Ele tá falando que ele não. Que ele não é igual, tipo, não bate. Com os Não outros bate com níveis de alguma coisa. indentação. Isso. Quais são os outros níveis de indentação que a gente tem aqui com o horário? A gente tem esse nível de indentação e a gente tem esse nível de indentação aqui. Qual? Ah, entendi o erro. Ah, o horário tá dentro do else, ele é outra coisa, então ele tem que ficar na frente. Ah, entendi. Na verdade, se você reparar, ó, a gente tem dois níveis Hum. de indentação. Tem esse daqui mais interno e tem esse daqui mais externo. O horário, ele não tá nem em um nem em outro. Aí é por Ah, isso ele que tem um espaço ali. sim. E é um Ah, erro que as entendi. alunas vão cometer direto. Uhum, entendi. Nossa, importante lembrar, importante ver isso, tá? Vou até colocar aqui uma observação aqui pra eu olhar, porque senão eu não vou lembrar, não. Porque como ele não tá Uhum. combinando nem com esse nem com esse, o Python não entendeu onde é que você quer colocar essa linha. Entendeu? Aí, Uhum, pra resolver entendi, esse faz sentido. problema, a gente vai olhar a lógica aqui. É pra eu estar pegando o horário só se o voto fosse inválido? Não, então não é dentro do else, é fora, então é aqui. E agora Uhum. eu vou conseguir rodar. Pode abrir lá o seu notebook. Eu vou esperar. Uhum. Só me fala quando voltar. Uhum. Pode falar. Que eu tô escrevendo aqui, observar. De limite? Mastercard? Ah, tá. Acho que deve ter uns 140 e poucos. Mas tem mais possível. É porque, como. Sabe os negócios que eu tava comprando pro Aí eu pessoal? vou Eu sair com o comprei no celular e vou entrar Mastercard com e o eles me computador, só um pagaram. minuto. Tá, eu te falo quanto tem. Eu acho que tem. Confia em 130 e poucos. Tá, tá, pode deixar. Oi, dá pra me ouvir? Oi? Oi, tá dando pra me ouvir? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho baixo, Vitória. Fala. Ah, sim, então vou Que conectar o fone aqui no computador aqui pra ficar mais fácil. Mas eu tô te escutando bem, se você quiser ir Tá, eu explicando. tô te escutando, só tá um pouquinho baixo, tranquilo. Eu Ah, vou. Só me dá um minutinho que eu tô vendo o negócio aqui. claro. Olha, tem um programa de Arduino aqui no computador. Arduino.
164. Deve estar debaixo da cama. Ou ali dentro. Ela tá ficando aí dentro agora. Prontinho. Vou rodar aqui o código então, tá? Tá bom, pode mudar aí. Ó, o que aconteceu aqui? Rodei a primeira linha e ele criou aqui a caixinha que eu comentei. É isso que é uma variável, tá vendo? Ela tem um nome e ela tem um valor aqui, que no caso é 0, que foi o valor que eu coloquei. Aí o que aconteceu aqui nessa linha? Ele conferiu se o horário, então ele vai pegar lá, olhar aqui as caixinhas que ele tem e conferir a caixinha horário. E ver qual é o valor que tá lá dentro dela. 8. Então ele joga esse 8 aqui, ó. 8 é menor ou igual a 17? É. Então ele vai rodar o código que tá aqui dentro. Aí nessa linha, o que tá acontecendo? Ele abriu aqui uma caixinha, tá vendo? É isso que o input faz. Ele abre uma caixinha pra me perguntar qual é o voto que eu quero dar. Vou botar aqui então no 10. Isso aqui é... Tá vendo? Isso daqui é pra eles pedindo doação. Isso aqui ignora, tá? Só fechar. Aham. Aí o que aconteceu? Ele salvou o meu voto 10 aqui, ó. Tá vendo? Criou uma caixinha e colocou o valor lá dentro que eu digitei. É isso que a input faz. Aí aqui o que tem? Ele vai conferir. Então ele vai vir aqui nessas caixinhas e olhar a caixinha voto. E pegar o valor de dentro dela. Esse valor 10 é igual a 10? É. Então ele vai entrar aqui. Então ele vai printar aqui no meu cantinho. Tá vendo? Printou que eu votei no Carlos Antônio. E vai somar 1 no contador do Carlos Antônio. Então ele vai pegar o valor que tá aqui, 0, e somar 1. Ficou 1. E aí depois o que ele fez? Ele pulou direto para a próxima linha aqui de baixo. Por quê? Porque ele não precisa conferir esses outros ifs aqui. If, elif, else. Porque ele já entrou no primeiro. Isso, que o voto já foi, né? Já. Isso. Entendi. É como se ele tivesse 3 caminhos possíveis. E aí depois do final do caminho ele volta pro código que tiver no mesmo nível que ele aqui, ó, que é o horário. Nessa linha tá pedindo para eu digitar que horas são. Vou digitar que são 9 horas. Então ele atualizou aqui o meu valor de horário, ó, para 9. Aí ele vai conferir esse valor aqui. 9 é menor que 17? É. Então ele vai pedir para eu digitar em quem eu quero votar. Aí vai Votei. somar. Ele conferiu que não era igual a 10, tentou a próxima opção. Conferiu que era igual a 12 e entrou aqui, ó. Aí ele vai printar aqui que eu votei no Pedro Antônio. Agora. Depois disso ele vai somar 1 no candidato 2 aqui, ó, que é 0 por enquanto. Virou 1, tá vendo? Somou e já foi pro horário. Isso, e agora ele pede pra eu digitar que horas são. E aqui nesse horário, como é uma variável inteira, tá vendo? Então ele pega só a parte inteira do horário. Então se fosse tipo 9h56, ele vai pegar só 9. É como se ele estivesse fazendo isso, tá? É só pra simplificar, porque a gente não... Existe, claro, na programação, a título de curiosidade existe, mas a gente não pega com as alunas horários muito quebrados. Sempre o horário mais inteiro mesmo, fica mais fácil. É porque é o tipo de variável que a gente tem, né? A gente só tem pra elas variáveis do tipo real, que são números reais, como se fosse uma moeda, um valor monetário, que não encaixa muito bem dentro de horário,
horário quebrado, porque se a gente pensar, dentro de R$1 a gente tem 100 centavos. Dentro de 1 centavo a gente tem 100 décimos de centavo. Mas dentro de 1 hora a gente não tem 100 segundos. A gente tem 60, então troca um pouquinho, entendeu? Sei. E aí a gente só pega a parte inteira porque a gente não tem como fazer um match perfeito dessas duas variáveis. Senão teria que fazer mais cálculo, né? Isso. Aí isso ficaria mais complicado ainda. Tá, e aí agora eu vou digitar um número de candidato que não é os números válidos. Ignore isso aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar esse valor do 88 aqui e conferir se é igual a 10. Não é, então ele vai testar a próxima condição. 88 vai conferir se é igual a 12. Não é, então ele vai testar. Ele não vai testar a próxima condição porque não existe. Então ele já vai direto pro print, tá vendo? Aí vai printar ali na minha tela que eu votei inválido. Vai somar 1 no contador de inválidos ali, ó. Então vai pra 2, vai pra 1, quer dizer. E vai me pedir o horário atual. Se eu digitar que agora são 18 horas, 17 horas, o que você acha que acontece? Eu acho que vai voltar não. Vai voltar pra linha aqui 20, 21, onde printa? Eu acho que vai voltar pro horário. Ou vai seguir o voto. Não, vai seguir o voto direto, que ainda é 17. Isso. Vai seguir o voto Como direto, aqui a gente tá normal. aqui menor ou igual, então enquanto tiver igual a 17 ainda, dá pra eu votar. Então ele vai entrar aqui, vai pedir pra eu digitar em quem eu quero votar. Ler o meu voto aqui, ó, tá salvo. E aí agora ele vai conferir se é igual a 10, não é. Ele vai pular pro 12, vai conferir se é igual a 12, é. Então ele vai entrar aqui, vai dizer que eu votei no Pedro Antônio e vai somar 1 no candidato 1. 2 aqui, ó, que tava em 1, foi pra 2. E agora pede pra eu digitar o horário. Agora sim, se eu digitar 18 horas, agora sim passou o horário de votação. Quando passa o horário de votação, a gente tá vendo que ele tá na linha 7 aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse horário, 18. 18 é menor ou igual a 17? Não. Então ele vai pular direto para a próxima linha que está no mesmo nível que ele. A próxima linha seria a 20, só que a 20 é um comentário, então não conta. Então ele vai pular para 21. Viu? Pulou da 7, aqui é a última linha que ele rodou, para a vermelha, que é a 21, que é a próxima linha que ele vai rodar. E aí nessas 3 linhas ele só imprime ali, ó, quantos votos cada candidato recebeu e quantos votos forem válidos. Então o candidato 1 recebeu 1 voto, o candidato 2 recebeu 2 votos. E tiveram 1 voto inválido nessa urna. Então nessa urna aqui, ó, quem ganhou foi o candidato 2. Tá? Ficou mais tranquilo esse código? Ficou. Com você explicando ficou melhor. Porque na hora que você tava explicando mesmo, eu tava gravando outra tela, isso eu lembro. Ah, tá. Ficou mais tranquilo. Agora seria entrar em C. Só que a gente já consumiu o nosso horário de aula. E aí C a gente pode marcar outro horário depois, até porque fica muito massivo Python e C no mesmo dia. Mas aí o que eu te sugiro fazer? Você vai pegar e vai... Eu não sei se você viu quando eu mandei, mas eu já mandei aqui no grupo uma vez. Deixa eu ver onde está o grupo da formação. Você chegou a ver os exercícios extras que eu passei lá no grupo? Acho que você já estava no grupo quando eu passei. Que seria... Deixa eu ver aqui. Aqui, essa lista de exercícios. Você já tinha visto?
Já. Eu acho que eu até salvei. Eu salvei tudo que vocês mandaram no grupo, porque como eu tava atrasada, eu falei, gente, eu vou salvando de uma vez pra não precisar voltar. Depois eu só abrir depois, que fica Tá, eu mais te mandei tranquilo. aí no privado. Aí você, o que eu te sugiro fazer? Você vai fazendo essa lista, porque são exercícios além desses que tem. Tem resolução deles aí no PDF também. Tanto Python quanto C, quanto Visual G. Então você pode fazer esses exercícios. Se você tiver alguma dificuldade, você traz na nossa próxima mentoria que a gente vai ver. E aí você aproveita, eu não sei se você já viu o conteúdo de C, se você não viu, veja as aulas de C. E aí a Eu dei gente uma olhadinha. vai ajustando com o que você precisa tirar dúvidas, Uhum. tá? Certinho, então. Nossa,